E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Bom, primeiro bom dia a todos. Um prazer estar falando com todos aqui, e principalmente com vocês jornalistas, com a imprensa e com os torcedores que estão nos assistindo. Eu fiz questão de trazer o Roberto Gavioli aqui, primeiro porque é funcionário, é profissional do clube, contratado, não é político, não tem nada a ver com a política do clube, apesar de alguns estarem dizendo aí que ele foi indicado por esse, por aquele, quem contratou ele foi o currículo dele e o presidente Roberto Andrade. Porque se a gente for pensar nisso, o garoto prodígio lá tem o gerente de esporte terrestre que vê todo o futebol de base, o futebol associativo, esportes olímpicos, tudo dos associativos do clube, é o garoto prodígio que indicou. Tem moças no futebol de base, que foi o homem que negocia a abóbora, que colocou que é familiar. Jurídico do Corinthians, os que comanda também foi o garoto prodígio, lá, a turma do garoto prodígio. Então, estão lá comigo até hoje porque são profissionais, porque são dedicados ao clube, independente do lado político. Por isso que eu fiz questão de trazer o Gavioli aqui. Ele não é indicação de ninguém, sim, o Roberto Andrade contratou ele, ele vai explanar aí as contas, o erro que houve, tudo que da dúvida que vocês tiverem das contas tecnicamente, e depois eu falo mais aqui e respondo as perguntas que vocês quiserem. Gavioli. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É muito bom ter essa oportunidade de falar para o grande público um pouquinho sobre o balanço do clube, que na verdade, talvez cause muita confusão aí por conta das informações. Sem dúvida nenhuma, o balanço do Corinthians deve entrar para a história aí como o mais debatido e comentado dos últimos tempos, por tanta informação que foi divulgada aí. Eu quero comentar algumas coisas muito, sem entrar muito em tecnicidade, mas em função de todos os comentários, alguns aspectos específicos do balanço. O primeiro é sobre os passivos, obrigações do clube e dos clubes de futebol em geral. Ter passivo não é um problema. O problema é se você tem ou não capacidade de honrar os seus compromissos. O Corinthians tem dois elementos importantes que produzem essa capacidade. Um deles é a geração de receita. O Corinthians tem já há algum tempo uma geração de receita próxima de 400 milhões de reais por ano, o que significa que ele tem capacidade de geração de caixa para honrar compromissos. Administrar esse passivo é em função da receita que é gerada. O segundo aspecto é que o Corinthians tem patrimônio, tem ativos, e eu estou falando aqui do elenco, dos jogadores, que produzem um ativo importante para também gerar recursos para honrar os compromissos. Depois eu comento um pouquinho mais sobre essa questão dos atletas particularmente. Para vocês terem uma comparação, o Barcelona, por exemplo, que é um clube que tem uma constituição igual ao do Corinthians, um clube de associados, ele tem um passivo lá, compromissos de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de euros, que é algo como 7 bilhões de reais. O Manchester United, que tem uma constituição diferente, que é um clube empresa, ele tem 170 milhões de libras só de taxas de transferência, que é um compromisso que perto em reais de 1 bi e 200 milhões de reais. Eu estou passando essas informações só para vocês entenderem que ter passivo, ter obrigação, não é um problema em si. O que tem que existir é capacidade de pagamento, como eu disse, o Corinthians tem. Aí a gente vai falar um pouquinho de 2019, pelos comentários todos que foram divulgados. A gestão foi ruim,
um déficit muito alto, o endividamento cresceu demais. São fatos que estão no balanço, estão divulgados, e aconteceu, mas aconteceu por alguns fatos que ocorreram. Um deles foi a remontagem do time, mudança de filosofia de jogo. Isso, a diretoria de futebol e a presidência decidiram que teríamos que investir fortemente em atletas, e isso foi feito. Com isso, se produziu, então, mais despesa, mais investimentos, o que gerou esse desempenho econômico ao longo de 2019, culminando com os passivos e déficit no final do ano. Lembrando também que em 2019 a gente teve uma mudança no pagamento dos direitos de TV, e 60% hoje desses recursos são vinculados ao desempenho esportivo. Ou por conta da performance, 30% é de acordo com a colocação do campeonato, e os outros 30% são com partidas exibidas na TV. Obviamente, se o time for mais forte, você vai ter mais, e estiver disputando o título, vai ter mais partidas exibidas e vai gerar mais recursos. Esse foi também um dos motivos de se investir mais ao longo de 2019. E temos que lembrar também que 2019 era o segundo ano da gestão, e que, portanto, era um ano que poderia ser feito investimento e se corrigir o rumo, se fosse o caso, a partir do último ano de gestão, que é esse de 2020. Então, nada foi feito sem um planejamento, sem uma discussão em termos de fluxo financeiro e efeitos disso no balanço. É bom lembrar que, apesar de todo o déficit, que também é uma confusão que se faz aí entre o que é financeiro e o que é econômico, né? Que apesar do déficit do aumento das obrigações, nós não tivemos nenhuma dificuldade aí em pagamento de salários, tudo estava em dia, sempre teve durante 2019, e que mesmo agora, em 2020, durante esse período tão difícil aí da pandemia, que causou um efeito drástico aí em todos os negócios, e o Corinthians está dentro de um segmento de entretenimento que sofreu demais e está sofrendo junto com isso. Apesar disso, a gente teve esses efeitos esse ano com dificuldades de fluxo de caixa. Mas vejam que, como é curioso, em 2020, do ponto de vista econômico, nós estamos tendo um desempenho melhor. Por conta, por exemplo, das receitas de vendas de jogadores, que estão produzindo, um dos itens é esse, que estão produzindo um resultado econômico melhor, embora estejamos nesse momento com uma dificuldade no fluxo de caixa. Para os senhores terem uma ideia, temos esse ano, até junho, 134 milhões de reais de receitas na venda de jogadores, isso só de venda, e mais uns 7 milhões de reais aí, considerando mecanismos de solidariedade, empréstimos de atletas e tudo mais, o que monta 142 milhões de reais com receita de venda de jogadores ou de negociação de jogadores no ano de 2020. Isso no primeiro semestre, estamos falando do primeiro semestre, sem ainda ter as principais janelas de transferência abertas esse ano. Isso implica em que o balanço de junho, por exemplo, já vai estar muito melhor do que o balanço que foi publicado em dezembro. E vejam, como eu disse, o paradoxo. Nós temos, esse ano, uma dificuldade de caixa que não tivemos no ano passado. E que produz aí o que a gente tem visto na mídia, atraso de salários e outras questões aí que envolvem processos.
Ainda falando sobre o ano de 2020, nós fomos fortemente impactados, como eu disse, em relação a receitas. A receita do clube reduziu em cerca de 70% aí nesses meses da pandemia. Tivemos que tomar algumas medidas duras no clube, mas se a gente pegar, por exemplo, somente a folha do futebol, para voltar um pouquinho na administração de compromissos, a folha do futebol que girava em torno de 17, 18 milhões o ano passado, esse ano está 8,5 mais ou menos hoje, com as reduções que a gente aplicou aí acordadas com os atletas, é bom que se diga, e elas, quando retornarmos aos pagamentos regulares, vai girar em torno de 11 milhões. Quer dizer, a gestão está fazendo o trabalho, além da realização de receitas, com venda de jogadores, o trabalho de contenção de custos necessário, além de outros custos aí que foram obrigatoriamente reduzidos até para fazer frente à redução de receitas durante a pandemia. Também uma preocupação que é em relação aos passivos. Nós, agora em junho, acabamos de fazer aí uma renegociação de alguns passivos, um deles relevante, que eram obrigações fiscais que nós reparcelamos aí junto à Receita Federal, através de uma portaria recente que saiu, e isso é um alongamento de dívida. Nós estamos falando aí de mais de 100 milhões de reais dos passivos de curto prazo que foram alongados para possibilitar a administração desse passivo adequadamente ao longo da geração de receitas que a gente vai produzir, como eu disse, que é um dos elementos que permitem que o Corinthians produza recursos para cumprir os compromissos. Ainda em relação a 2019, também é uma polêmica aí que surgiu recentemente em relação à reapresentação do balanço. Quero dizer que nós estamos aí reapresentando o balanço, estamos agora no processo de auditoria, de verificação dessa alteração. Eu queria explicar um pouquinho esse evento, que é uma incorreção aí nas contas, relacionada ao processo do Jusilei J. Malucelli. Nós fizemos um acordo com eles para parcelamento aí do pagamento do processo. O acordo foi no início de dezembro, foi redigido e incluído nos sistemas processuais lá naquela data, e infelizmente, por uma falha de controle, ele não foi incluído em 2019. É bom dizer que o processo de homologação e publicação desse acordo, que normalmente leva ao menos 30 dias, foi produzido aí pelo tribunal ainda em meio ao pré-recesso de final de ano, em cerca de uma semana. Infelizmente ocorreu o erro, ele não é desejável, mas ele é inclusive previsto nas normas contábeis. Tem um CPC, que é um código aí de procedimentos contábeis, que é o de número 23, que trata exatamente dessas situações que, como eu disse, não é desejável, mas ocorrem em empresas que produzem balanço, e já ocorreu inclusive no Corinthians. Em 2014 houve uma reapresentação de balanço, só que diferentemente desta vez, o balanço de 2014 foi reapresentado já em 2015, na publicação do balanço de 2015. Nós tomamos a decisão de reapresentá-lo agora, uma vez que ele ainda não foi votado pelo Conselho. É o momento adequado de a gente fazer essa reapresentação. Presidente, era isso que eu teria de início em relação às coisas técnicas. Nós vamos dar início. Deixar bem claro e assumir nosso erro que realmente houve essa falha
no final do balanço de 2019, em dezembro. Estamos corrigindo. O CORE não tinha nem balanço para votar na última reunião. Foi votado o balanço vento. Era só para averiguar a decisão do Conselho Fiscal. O CORE aprovou os balanços em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, aprovou tudo. E, de repente, sem ter balanço oficial mesmo, porque foi feito, era para fazer uma retificação no balanço, foi votado. Então, é um ato político de algumas pessoas. Eu sei do meu tamanho no Corinthians, eu sei da minha história no Corinthians. Não são essas pessoas que vão me apequenar, pelo contrário. Não sou candidato a nada. E estou aqui para não contar minha história, que tu não sabe minha história, com erros e acertos. Mas o Corinthians não precisa e não pode passar por isso. Temos negociações enormes pela frente aí e que isso só venha prejudicar o Corinthians. E que amanhã a história vai cobrar, se as negociações não derem certo, essas pessoas que ficam pondo o Corinthians nas páginas judiciais e fazendo política em ano eleitoral, com balanço, com previdência, com esse tipo de coisa. O balanço de 2014, o déficit era mais de 300 milhões, mas fizeram um upgrade no fundo, na arena, pondo a receita da arena que não era para pôr, que foi corrigido em 2015. Então, erros acontecem, não tem problema nenhum, porque teve com o déficit desde 2013, e o déficit não é um problema, é ruim, mas não é problema. Como o Gavioli disse, a gente arrecada o suficiente para se pagar. Estamos com problema esse ano de fluxo de caixa, mas não vamos dar 30% para esse, 40% do jogador para aquele, 95% para o outro. E quando dá, já vamos falar o nome, aqui não tem nada que se esconder. E a gente está aqui aberto para tudo. Erramos, vamos consertar, vamos pôr para voltar novamente, e cada conselheiro vai decidir aquilo. Tecnicamente, eu espero que decida pelo que for melhor para o clube. Estou aberto às perguntas aí. Vamos iniciar as perguntas agora com a primeira pergunta do Flávio Ortega, da ESPN. Oi, bom dia, Jô, Gavioli, bom dia, presidente, Andrés. Presidente, se imagina que num ano de eleição presidencial, todo mundo sabe, né, que a coisa ferve mesmo e existem os ataques, existem os assuntos que são divulgados, enfim, com interesses, mas se imagina uma certa isenção dos órgãos de fiscalização e controle do clube. Eu gostaria de saber do senhor por que foi votado, então, a aprovação ou reprovação das contas nessa reunião do CORE da última segunda-feira. Por que foi colocado em votação, na opinião do senhor, se isso não deveria ter sido feito? E se o Conselho Deliberativo, por tudo que está sendo apresentado, deveria aprovar ou reprovar as contas de 19, na sua opinião? Obrigado. Bom, primeiro, o CORE fez isso porque fizeram uma votação para ver se tinha que se votar. Já tinha tido uma reunião antes e se decidiu esperar mais para frente para se votar, porque o Conselho Fiscal tinha aprovado o balanço e com ressalvas do déficit. Aí ficou meio... Entenderam que juridicamente ficava meio complicado, então vamos esperar refazer para pôr em votação. Aí o Conselho Fiscal refez, reprovou por causa da diferença do Malucelli, desse erro que nós cometemos no balanço em dezembro, e ia para o CORE para fazer a verificação, a adequação, para aí sim, posteriormente, votar. Decidiram votar, não tem problema nenhum, mas todos que estão no CORE, que estão no Conselho, que são sócios do clube, vivem a política do clube. Eu tenho certeza que os órgãos são independentes, mas, no final, sempre tem um lado político que vai pesar. E isso sempre pesou, infelizmente. Eu já briguei muito no Corinthians para aprovar a conta de outros presidentes, e a minha não vai ser diferente, mas eu acho que cada conselheiro, cada um vai ter a sua consciência e decidir tecnicamente naquilo que for melhor. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Bem, bom dia, Andrés, bom dia ao Gavioli. Andrés, queria aproveitar que você está falando aqui em entrevista coletiva para o torcedor corintiano, né, para tirar uma dúvida que a gente tem que ficar explicando todo dia, e você pode explicar muito mais de forma limpa, aberta, transparente, a respeito da venda do Pedrinho. O Corinthians vai adiantar o dinheiro, de que forma, de que banco, com quais juros? O Benfica vai pagar o banco, vai pagar o Corinthians? Ou seja, explicar detalhadamente para o torcedor, que fica perguntando como é que é, quando é que vai, não sei o quê,
a respeito dessa venda, porque é uma venda diferente das outras, né? Uma venda de 120 milhões de reais, talvez a maior venda depois do William, lá em 2007. Andrés, por favor. O Pedrinho é a maior venda da história do Corinthians, depois do Paulinho. Antes do Pedrinho, a maior venda era o Paulinho. E o William estava em terceiro lugar. Nós realmente vendemos o Pedrinho por 20 milhões de euros. A janela era para ser em julho, mudou para agosto, isso atrasou um pouco, nós vamos adiantar algumas parcelas. E o juro é o juro do mercado internacional, é o juro padrão que se tem aí, estamos brigando para ser o mais baixo possível, mas é juro que não tem nada a ver com os juros brasileiros, são juros internacionais e vamos trocar. Não é banco, são fundos ligados a bancos, e assim que a gente fizer, a gente vai passar tudo para o Core. Roberto Lioi, Rádio CBN. Bom dia, presidente. Bom dia, Gavoli. Jô, presidente, o Gavoli até citou o ano passado, né, o motivo para o déficit, né, de contratações. Analisando agora, presidente, você considera que foram contratações erradas? Você se arrepende dessas contratações? E aproveitando para falar sobre os salários, tem alguma previsão que vocês passaram para os atletas de quitação dos salários? Contratação, seja ela cara ou barata, boa é aquela que dá certo. Os jogadores do Corinthians, infelizmente, não só a imprensa, mas a torcida quer que chegue hoje e jogue amanhã, e nem sempre é assim. Alguns levam tempo para se adaptar ao clube, à pressão do clube, à história do clube, a um monte de coisa, e levam mais tempo para desenvolver. Nós acreditamos em todos que estão aqui, os que nós não acreditávamos mais, felizmente ou infelizmente, emprestamos ou saíram. Então eu ainda acredito nesse time e tenho certeza que terá bom resultado este ano e excelentes resultados a partir do ano que vem. Isso vocês podem ter certeza que o Corinthians será muito mais forte no ano que vem que este ano, até pelo amadurecimento do grupo que veio do ano passado e esse ano, que vai ter muito mais amadurecimento. E a contratação é o que eu sempre digo, contratação boa é aquela que dá certo. Então, eu não me arrependo de nada. Gastamos um pouco mais do que devíamos em contratação de jogador, é verdade. Teve a mudança da televisão, como foi explicado aqui, e o Corinthians perdeu bastante receita, porque jogaram o Corinthians só no pay-per-view, e o pay-per-view cada dia que passa caindo mais, e tiraram o Corinthians da TV aberta, como tiraram o Flamengo e alguns outros times, e só ficou no pay-per-view e na TV fechada. E nós deixamos só na TV aberta de arrecadar quase 25 milhões o ano passado. E os outros 30% que é classificação também deixou de arrecadar bastante, fomos o sétimo colocado, e deixou de arrecadar bastante, porque era diferente até 18, que a distribuição do dinheiro não tinha nada a ver com visibilidade e muito menos com classificação. Gudriano, Fox Os salários, Sports. presidente? Desculpa, o salário, nós fizemos a opção de segurar um pouco mais o salário dos atletas, combinado com os atletas, eles sabem quando vão receber, eles já sabem praticamente o dia que vão receber, está tudo sob controle, aqui não foi feito nada sem combinar com os jogadores, porque nós demos prioridade para outras, podíamos ter pago não as 3, mas podíamos ter pago já uma e meia, mas demos prioridade às outras coisas, mas o jogador já sabe quando receber, e com certeza nas próximas semanas aí já vão estar tudo em dia. Agora sim, Gudriano, Fox Sports. Bom dia, Andrés, Gavioli, Jô. Presidente, perguntando, antes da pandemia, você conversou lá com alguns jornalistas um certo dia ao lado do campo, ali, uma conversa longa, bastante interessante, você garantiu que não ia se envolver no processo eleitoral do Corinthians esse ano. Você disse que estava cansado, já há 15 anos de Corinthians. Você mantém essa posição ou a candidatura de outros vieses aí do clube está te chamando para esse processo eleitoral? Você vai ficar de fora ou vai entrar nessa briga eleitoral aí? E para o Gavioli, se o número alto de processos trabalhistas atrapalha qualquer planejamento financeiro do clube? Bom, primeiro, isso é verdade, o meu ciclo no Corinthians está terminando agora no final do ano. Eu não queria me envolver politicamente, ativamente, porque eu achava... Primeiro, porque nós não temos candidato, o grupo ainda não decidiu. E segundo, eu não queria tomar partido da frente. Mas, infelizmente, rejuvenesci 20 anos e me obrigaram por todos, eu não sou candidato e só me atacam, então sou obrigado a entrar na política e vou entrar como se eu estivesse entrando pela primeira vez e vou participar ativamente, politicamente do clube até o final do ano.
E se o grupo decidir ter candidato, vamos lançar. Se o grupo decidir apoiar alguém, vamos apoiar. O que nós temos certeza é que o garoto prodígio lá, o grande gestor, o que sabe tudo, não tem o apoio nosso, mas nem para passar para andar de bicicleta. E sobre os processos trabalhistas, isso já vem há anos. Infelizmente, o processo trabalhista do Brasil são terríveis. Uma hora é porque nós estamos errados, e alguns nós estamos errados realmente, mas muitos é porque o jogador, depois que sai, se acha no direito de ter mais direito de arena, hora extra, um monte de coisa, e alguns trabalhos vão vindo e vão saindo. Infelizmente, faz parte do processo trabalhista brasileiro. E nós vamos responder, tivemos mais dificuldade, porque, de repente, antes do começo da pandemia, chegou tudo ao mesmo tempo, e muitos não deu nem tempo de se negociar, mas estamos matando um a um, negociando o que pode negociar, o que tem que se pagar estamos pagando, e o que pode renegociar estamos renegociando. Só um complemento sobre isso. Por exemplo, quando se noticiar, teve bloqueio judicial. Isso, infelizmente, faz parte, como o presidente disse, os processos caminham, hoje em dia caminham muito mais celeremente na justiça, e tem um procedimento que permite algo chamado execução provisória. Ainda que a gente não tenha terminado a discussão do processo, está discutindo valor ou questões ainda jurídicas no processo, eventualmente o juiz decide determinar a execução provisória e a gente sofre bloqueio, como outras empresas o sofrem também. Isso é comum para qualquer entidade que tenha uma ação trabalhista. Mas é importante dizer que a gente administra isso fazendo acordos e fazendo os pagamentos quando eles têm que ser feitos. Outra coisa, já para deixar que pergunte, deixar bem claro, caso Malucelli. Nós compramos o jogador, eu comprei o jogador em 2010, se não me engano, por 2 milhões de reais, 50%. Corinthians, 50% Malucelli. Em 2011 eu vendi o jogador por 10 milhões de euros. Pagamos uma parte, a segunda parte do Malucelli para pagar era no começo de 2012. Não pagaram um pouquinho mais para frente. O diretor financeiro da época, a mando do presidente, foi negociar com o Malucelli e fez um desconto de 200, 300 mil reais. E virou essa bomba que virou agora, porque ele se alegou que não pagaram para ele total, e ele cobrou a multa da época, que a multa era 20 milhões, nós vendemos por 10, e por isso que deu esse processo contra o Malucelli aí. E também, desculpa, só para complementar uma questão sobre isso ainda, esse processo a gente fez um acordo, como eu havia dito, nós fizemos os pagamentos até fevereiro, infelizmente depois da pandemia isso ficou impraticável. A outra parte, obviamente, tomou as medidas judiciais que eles gostariam ou pretendiam tomar, e nós já sentamos novamente com eles, já fizemos um acordo para reparcelar, isso já está definido, juridicamente acertado, e isso deve estar homologado pela Justiça nos próximos dias. Não sei se vai ser tão célere quanto no final do ano, mas nos próximos dias nós vamos ter isso homologado também. Tiago Kanzler, da TV Bandeirantes. Obrigado, boa tarde, Jô, boa tarde, Gavioli, Andrés. Andrés, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais a respeito da participação dos atletas nesse momento de crise. A gente já viu o Cássio Ramiro participando de coletivas aqui, falando o quanto eles entendem, o quanto eles procuram ajudar o clube nesse momento. Queria que você pudesse falar então dessa participação deles nesse momento de crise, que é uma crise mundial, e se a decisão de não contratar o Johnny Gonzalez em definitivo foi mais financeira do que técnica, se a situação tivesse boa, se vocês pretendiam manter o jogador no elenco. Bom, primeiro, eu só tenho que agradecer os atletas. Eles não pensaram neles, pensaram nos funcionários do clube, nos outros esportes do clube, e nunca teve uma decisão se vai descontar 5, 10, 20, 50. O que precisar descontar, eles sempre estiveram abertos a descontar. Eles aceitaram os atrasos de salário, sabendo dos atrasos, sabendo o dia que vão receber. Então, eu só tenho a agradecer os atletas profissionais do Corinthians. A outra pergunta era do Johnny Gonzalez. Nós temos, quando fechamos o Pedrinho, indiretamente, eles tiveram que pôr o Johnny Gonzalez, para nós, tecnicamente, também interessava. Depois teve várias negociações de outros segmentos referente ao Benfica. Eles não cederam nada, nós não cedemos, e por bem, nós entendemos que, infelizmente, teríamos que, no termo do contrato do atleta, que tinha que fazer 5 jogos,
pela pandemia só tinha feito 4, nós decidimos devolver o atleta ao Benfica, tem contrato lá de mais 4 anos, mas não foi nada tecnicamente, pelo contrário, pouco tempo que ele teve aqui foi profissional ao extremo, mas foi esse o grande problema. Não foi só o problema financeiro, não, foi porque não chegamos num denominador comum, e como nós tivemos a oportunidade de ter feito 5 jogos, achamos por bem devolver o atleta. Mas está aberta a negociação com o Benfica, tem uma reunião semana que vem ou na outra com o Benfica, e vamos ver o que acontece. Muito obrigado. A próxima pergunta é do João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. E o Andrés também gostaria de falar sobre o Zé Paulo de Andrade, antes da pergunta. É verdade, já que é o Capelani da Bandeirantes, fazer aqui minhas condolências à família do Paulo César Andrade. É um grande companheiro, um grande jornalista, uma pessoa histórica dentro da mídia e do futebol brasileiro, um grande corintiano, e nós só temos que dar com licenças à família, um pesar, e que Deus o conforte não só a ele, onde ele estiver, mas principalmente a família dele, que dê paz para ter essa tranquilidade aí. Não estou ouvindo. Capelanes, pode fazer a pergunta, por favor. Muito bem, presidente. Boa tarde. Obrigado, João. Um abraço a todos. Obrigado pelas palavras, presidente. Presidente, a minha pergunta vai em relação ao que vem acontecendo nos últimos meses. O senhor vem sofrendo muita pressão de boa parte da torcida, já se manifestou sobre boa parte dos protestos que aconteceram no Parque São Jorge. O senhor, sempre quando foi perguntado sobre isso, sempre deixou bem claro que já está saindo, que é uma questão de tempo, as eleições são em novembro. E ao longo da coletiva, o senhor parece que mudou de postura, até deu uma declaração que rejuvenesceu 20 anos e vai brigar como se fosse a primeira vez. Eu queria entender por que essa mudança de postura, presidente, e se o senhor teme até o final do mandato que esse processo de afastamento que alguns estão tentando fazer aconteça de fato. Esses são o mal do Corinthians. O Corinthians, dos corintianos, e procurar a justiça para me afastar, não precisa fazer isso. É só na próxima reunião do Conselho. Por lá, se querem me afastar, o Conselho decide. Tem os órgãos competentes dentro do clube para se fazer isso, mas eles insistem em ir até a justiça para prejudicar o clube em vários segmentos. Mas faz parte, infelizmente a democracia é assim. E eu decidi entrar fortemente na política por causa disso, pelos ataques que eu estou sofrendo sem ser candidato, pela perseguição que alguns estão tendo sobre mim, sobre o meu nome. Como eu disse, eu sei da minha história do Corinthians com erros e acertos, e isso não me preocupa não, e vou me dedicar esses poucos meses que faltam aí para resolver os grandes problemas que o Corinthians tem, e entregar o mais limpo possível para o próximo presidente, e me dedicar à próxima eleição a quem o grupo decidir apoiar ou quem o grupo lançar. Rodrigo Vessone, do Meu Time. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Gavioli. Eu queria saber do Gavioli. Gavioli, 2 coisinhas do Gavioli, por favor. Você disse agora que foi repactuado, né, a dívida lá com o J. Malucelli. O bloqueio era uma tentativa de 23 milhões, mas vocês conseguiram fazer o acordo. O volume dele é muito grande, eu queria só saber como que foi feito esse acordo, quantas parcelas, enfim, e o que isso pode aliviar para vocês do que um bloqueio, por exemplo, já de uma pancada de 23 milhões direto agora. Eu queria saber quantas parcelas isso daí foi feito para aliviar do que um bloqueio tão alto daquele, por favor. Houve um pedido de penhora, a negociação foi em dois caminhos. Um, obviamente, reduzir o valor que a gente conseguiu, e a outra, aumentar o prazo para que a gente pudesse... Eu vou dar uma informação que eu não me lembro corretamente, mas a gente parcelou, se não me falha a memória, em 12 pagamentos a partir de final de agosto. Esse foi o acordo que nós fizemos, e também renegociamos o valor que eles estavam pleiteando lá, com multa, juros e tudo mais. Foi 20 milhões o valor total, algo perto disso. Tá. E lembrando que a gente já tinha pago uma parte no começo do ano, como eu falei, e desses 23 milhões nós já pagamos também. Tá, então ficou 20 milhões a partir de agosto dividido. Uma outra coisa, Gavioli... Pera aí. Tá. Tá em 17 milhões hoje. 17. Para pagar em 12 vezes. Segundo, aproveitando a pergunta do Vessone aí, do sensatez do Meu Timão, o Corinthians
eu liberei para processar o meu timão, o nome meu timão, não foi para saber da coluna deles, porque eu nem leio, mas é porque eles saíram vendendo o meu timão para um monte de gente, o Corinthians não deu procuração, o Corinthians não liberou, eu nunca negociei, nunca falei com ninguém de comprar o meu timão. Eles podem fazer a linha editorial deles como eles quiserem, eu não tenho problema nisso. Agora, eles não podem usar, nos últimos anos, o meu timão, o timão que é nome prateado do Corinthians desde 70 e pouco, para arrecadar fundo, arrecadar dinheiro. Então o Corinthians tem que brigar pelo seu licenciamento, o Corinthians tem que brigar pelas suas arrecadações, o Corinthians tem que brigar por ser o mais profissional que estão cobrando possível, e é isso que vai fazer. Tanto é que já mudaram o símbolo, já tiraram isso, já tiraram aquilo. Então a sensatez tem que ser colocada na mesa, estamos abertos a negociar, só aceitar fazer um licenciamento e não tem problema nenhum. O Corinthians tem que contratar, vender e ganhar título, não tem que fazer mídia, não. Bruno Tá Cassucci, bom. do site Globoesporte.com. Peraí, Jô. Eu como repórter, enfim, isso é um processo judicial agora, eu nem me envolvo nisso. Só para deixar... Faz bem usar a sua sensatez. O Gavioli, eu queria que você falasse mais uma situação. Você disse 142 milhões de receitas de venda de jogador. Está muito próximo de ser a maior ano da história em vendas de jogadores, que foi em 2016, que acho que foi 144 milhões em 2016 por causa da China. Eu queria saber desses 142 milhões, porque do André Luiz vocês só tem 50%, do Pedrinho só 70%. Desses 142 milhões, quanto realmente é venda que faz parte, que é de direito do clube, por favor? Essa é uma das confusões comuns que se faz sobre essas questões econômicas. Veja, a receita da venda dos jogadores é de 135 milhões para ser exato. Os outros 7 milhões são mecanismos de solidariedade, empréstimos e outros elementos aí. A receita é essa. O que a gente vai obrigatoriamente repassar para outros detentores de direito, ele entra como custos de repasses, assim como eventuais comissões que se pagam. Então, quando você olha essa linha, por exemplo, os 144 milhões que você citou, é a linha de receita na venda. O Pedrinho, por exemplo, todo mundo sabe, isso está no nosso balanço, nós temos que repassar 30% do valor. Então, nós vamos ficar com 85 milhões do Pedrinho. O André Luiz, 50%, nós vamos ficar dos 12, vamos ficar com 6. É uma matemática simples, mas são linhas diferentes do balanço. Para deixar bem, aproveitando a sensatez do Vessone, para deixar bem claro, você vende o jogador, você é obrigado a pôr toda a receita do jogador no balanço do clube. E, posteriormente, quando você pagar os terceiros, essa receita sai como despesa. É diferentemente quando você contrata o jogador. Quando você contrata o jogador, você põe toda a contratação do jogador, salário, imagem, luva, comissão e direitos econômicos no balanço do mesmo ano, só que você vai pagar em 5 anos, você só vai tirar quando você for pagar nos anos por sequência. Então, a despesa entra no mesmo ano e não entra aquilo que vale o jogador no balanço do ano. Por isso que dá sempre essas muitas diferenças. Eu queria também complementar com outro comentário. Por exemplo, o Pedrinho, o valor contábil do Pedrinho em dezembro de 2019 era 350 mil reais. Né? Então, quando a gente fala qual foi o lucro na venda de jogador, também se confunde um pouco isso. E uma outra informação importante, o elenco todo do Corinthians em dezembro de 2019, na contabilidade, estava registrado por 105 milhões de reais. Porém, o valor econômico dele, financeiro dele, com avaliação independente, que a gente faz, inclusive, para procedimento de auditoria, era de 360 milhões de reais. Por normas contábeis, que obviamente o clube segue, você não pode registrar essa mais-valia do ativo. Se fosse possível, nós teríamos 260 milhões a mais de receita no ano passado e de ativos. Então, é só para vocês entenderem essa diferença do econômico para o financeiro. Ela acontece nos movimentos de jogadores e, como o Andrés disse, o registro tem que respeitar as normas contábeis. Bruno Cassucci, do Globoesporte.com. Boa tarde, Jô. Boa tarde, Andrés, Gavioli. Eu vou primeiro fazer uma pergunta para o Gavioli.
A gente, em todo noticiário e também nas análises e comentários que estão sendo feitos, a gente está se baseando nos números de 2019 presentes no último balanço. Mas a gente já está na segunda metade de julho. Embora esses números não tenham sido divulgados pelo Corinthians, eu imagino que internamente o clube já tem um controle. Então, eu queria saber do Gavioli, no último fechamento aí do Corinthians, de quanto é a dívida atualmente. O clube divulgou 668 milhões no final do ano passado, mas atualmente, em quanto está a dívida do Corinthians e o resultado parcial desse exercício de 2020? Não fala, vai lançar semana que vem. Eu não posso divulgar os números ainda, porque a gente obviamente tem as informações, mas eu tenho que submeter esses números aos conselhos e posteriormente divulgar isso. No começo da semana a gente deve estar divulgando essas informações, mas eu posso garantir que os números são muito melhores do que aqueles que estavam no balanço de dezembro. Para o presidente André Sanches, o presidente foi eleito por uma chapa que tinha o nome de transparência. E uma das principais propostas de campanha era divulgar com frequência as contas do clube. Isso foi feito no primeiro ano de mandato e depois foi interrompido. O fato de não haver publicidade, de não haver transparência, não estimula um descontrole financeiro, e o torcedor não tem direito de saber acompanhar mensalmente as contas do clube. Normalmente o presidente fala que isso é passado aos conselheiros, mas esse ano nem mesmo os conselheiros receberam. Não, os conselheiros receberam quando tinham que receber. Foi decisão minha. Bom, o Conselho Fiscal e o Coro recebem todo mês o balanço. Foi decisão minha não demonstrar mais os balanços na transparência do clube, porque muita gente estava usando politicamente aquilo, por o número tá bom, o número tá ruim, o número tá assim, tal. Decidimos não pôr. Vamos lançar agora o semestre semana que vem e ao final do ano lançamos todos os balanços, mas foi opção minha do ano passado não expor mês a mês os balanços publicamente, mas o Conselho Fiscal e o Coro recebem todo mês. Vitor Pozella, TV Globo. Boa tarde, Jô, Andrés, Gavioli. Andrés, a minha pergunta, você hoje mesmo na coletiva disse que o Corinthians desde 2013 está em déficit, mas que esse não é um grande problema, porque o fluxo de caixa paga as contas. Mas eu queria entender melhor, que você explicasse mesmo por que isso não é um problema, assim, porque imagino que isso deva atrapalhar muito nas negociações, em contratações e mesmo na credibilidade que o clube passa no mercado. Isso não é um problema, Andrés? Não. Primeiro que eu não falei fluxo de caixa, eu falei que o problema do Corinthians é a falta de fluxo de caixa. Por que falta de fluxo de caixa? Porque em 2013 e 2014 eles adiantaram 120 milhões da Globo. Em 2016 adiantaram mais 100 milhões da Globo. E tudo isso tem que uma hora começar a pagar e eu estou pagando. Eu não adiantei nada da Globo, eu não adiantei nada da Nike. Eu adiantei este ano do patrocínio do BBG, só esse ano, não adiantei nada do ano que vem também. Então esse é o problema do fluxo de caixa. Não é que eu não digo que não é problema a dívida. Lógico que a dívida é problema, lógico que o déficit é problema. Mas não é o problema que alguns fazem, como se o Corinthians vai fechar amanhã, que o Corinthians está quebrado, o Corinthians faliu, que isso não é verdade. Não pode ser que em 5 meses, de um balanço que estava quebrado, agora vai ser o time mais rico do mundo. Também não é assim. O Palmeiras 8 meses atrás era o mais rico do mundo, agora o Flamengo e amanhã vai ser sei lá quem. Então tem que fazer a coisa muito mais sensata, sem envolver paixão e política nas contas do clube. Só isso. Mas é óbvio que o déficit não foi ideal, e até assumo o meu erro, gastei mais do que devia, mas é o déficit que vem no clube desde 2013. O clube não é banco, ele tem que pagar suas contas. E esse ano nós estamos em dificuldade de pagar as contas por causa do fluxo de caixa. Tiago Salazar, TV Gazeta, Gazeta Esportiva. Bom, boa tarde aos amigos, Andrés, Gavioli. Eu vou fazer uma pergunta para cada, então eu vou começar pelo Andrés Sanches, depois eu passo para você, Gavioli. Andrés, você tem dito com toda a firmeza de que você voltou à presidência do Corinthians com o objetivo de resolver a Arena, que essa foi a sua motivação principal, resolver a Arena. A gente tem informações das negociações, a situação com o Odebrecht está andando, a Caixa, por enquanto, vocês estão tentando um novo acordo, enfim. Eu quero que você diga ao torcedor
Em que pé que estão essas negociações? De uma forma um pouco mais detalhada, assim, de fato, em agosto é o mês que a gente pode ter uma novidade com relação ao Odebrecht. Como que está a negociação com a Caixa? O que o Corinthians está pleiteando? Acha que vai ter sucesso nisso? Quero que você diga se você acha que vai conseguir resolver a Arena até 28 de novembro, data das próximas eleições. Com certeza, até 28 de novembro, vamos resolver sim o problema da Arena. Com a Caixa, eu não tive nenhuma reunião com a Caixa ainda. Quem esteve na Caixa é o jurídico e o financeiro, estão conversando. Eu estou esperando oficializar documentalmente o acordo com a Odebrecht da última parte que falta. Aí sim, eu e o presidente do conselho, o Goulart, vamos na Caixa, aí vai ter uma negociação final com a Caixa. E o torcedor pode ficar tranquilo. Eu voltei realmente para resolver o negócio da Arena e será resolvido. Apesar de alguns estar chorando aí, trabalhando contra e prejudicando, mas depois que resolver tudo, nós vamos dar um nome a quem está prejudicando e quem é o corintiano que está atrás disso aí. Mas, infelizmente, faz parte do processo, mas com certeza nas próximas semanas aí vamos ter boas novidades. Tá certo. E ao Gavioli, você deu uma explicação bem detalhada para a gente sobre a situação do Corinthians, o que é um problema de fato, o que não é, o que é muito comum em outros clubes, enfim. Mas o que chama atenção é quando você disse que o Corinthians não teve condição de pagar, por exemplo, alguns acordos agora nessa época de pandemia, é até compreensível por causa do fluxo de caixa e tudo mais. Mas uma coisa que a gente repara, principalmente nos processos trabalhistas, é a ausência de pagamentos fundamentais e que independem de pandemia, como o FGTS. Algo simples e que em praticamente todos os processos, sejam eles 2006, 7, 8, 15, 18, sempre tem ausência desses tipos de pagamento. Então eu queria entender por que o Corinthians deixa de honrar com esses tipos de pagamentos em tese óbvios. É diferente daquela situação do Paulo André, por exemplo. Eu vou pedir adicional noturno. Não, a gente está falando de coisas simples tanto quanto um FGTS. Antes do Gavioli responder, não ter pago o FGTS, culpa não é do financeiro, é minha. Eu fiz a opção de não pagar, infelizmente, porque eu tive outras prioridades, por exemplo, nos salários, e nós deixamos pagar. O processo de fundo de garantia é o Giovano Augusto, que já estamos acertando aí, e assim, agora que está o dinheiro perdido, nós vamos quitar a maioria dos fundos de garantia de todo mundo, de todos os atletas. Então, a opção foi minha. E a outro candidato, que já se lançou candidato, que falou que pagou os impostos, ele pagou 32 milhões de impostos em 2012, com dinheiro adiantado da Nike, que foi a única coisa que teve que se pagar. Eu não deixei dívida nenhuma de 2011 para frente. Eu queria complementando o que o presidente disse, nós deixamos de pagar o fundo de garantia no início de 2019 por conta das questões que a gente já colocou aqui, de contratações e salários e tudo mais. O que você citou aí lá de 2008, 2009, que tem essas ações, eu não posso comentar, porque se não foi pago, enfim, a instituição não pagou e agora nas ações trabalhistas vai ter que pagar, não tem o que fazer. As pendências desse exercício de 2019 e do começo de 2020, lembrando que durante o período da pandemia isso está postergado pelo governo para se iniciar a pagar um pouquinho mais para frente. Assim que esses recursos do Pedrinho forem internalizados, nós vamos, como o presidente já confirmou, nós vamos fazer o pagamento. Então, é algo que o nosso compromisso é fazer esse pagamento logo que recebamos os recursos. Raul Moura, Esporte Interativo. Boa tarde, Andrés. Boa tarde, Gavioli. Eu queria saber por que o Corinthians se posicionou a favor da MP 948, mesmo recebendo 190 milhões de reais da televisão em 2019. Por que isso? Qual a projeção do clube para apoiar essa medida? Bom, primeiro, você vê como foi diferente. Eu era para ter recebido mais de 240 milhões da televisão no passado. Com a nova mudança, caiu para 198 contando prêmios. Mas não, eu apoiei porque eu acho que a medida é importante. Mas o Corinthians não é porque está apoiando a medida que é contra as outras mídias. Nós temos corintianos que vê TV aberta, TV fechada, pay-per-view, streaming, YouTube. O Corinthians tem que estar, e eu trabalho para estar em todas as mídias, tanto a Rede Globo como o Corinthians e outros clubes vão ter que se adaptar à nova realidade
daqui a uns anos, e o Corinthians vai participar de todas as mídias. O que nós arrecadamos hoje de um órgão só, nós vamos procurar arrecadar esse todo ou mais com todas as mídias que terão daqui para frente no mercado. O Corinthians vai cumprir o seu contrato com a Rede Globo. A Rede Globo é a grande parceira do Corinthians e o Corinthians sabe que a TV aberta ainda hoje é um dos órgãos mais importantes e onde mais o corintiano assiste televisão. Então o Corinthians não é porque é contra isso ou a favor daquilo que o Corinthians tem que estar em todas as mídias. Roberto Tomé, TV Record. Bom dia a todos. Presidente, eu queria colocar o futebol nesse contexto aí. O Campeonato Paulista volta aí com destaque para o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O senhor acredita que essa questão salarial, atraso, embora tenha sido feito já um acordo com os jogadores, essa questão não vai atrapalhar o desempenho do time no clássico? E complementando, o futebol, até que ponto ele vai ser importante ter resultados até o final do Campeonato Paulista para as eleições e para o seu projeto aí, de repente, de reeleger um candidato aí da sua posição política dentro do clube. O Campeonato Paulista, ganhar o título vai ser fundamental? Não, veja bem, eu estou pagando o Tite, o prêmio dele do Mundial de 2012. Eu estou pagando o Tite, não pagaram o Tite em 2012, pagaram em 2013, não pagaram em 2014, não pagaram 15, 16, o Roberto pagou uma parte, eu estou pagando o resto. O Mano Menezes ficou 9 meses no Corinthians em 2014 sem receber. O Roberto foi pagar em julho de 2015 e o time continuou jogando. Os jogadores que vieram, porque são todos profissionais, são jogadores de primeira linha, eles sabem a dificuldade que o Corinthians está passando nesse momento, e não é isso que nós vamos ganhar ou perder jogo, não. Pelo contrário, eles vão querer ganhar o jogo para cobrar mais forte ainda, inteiramente, a mim e a diretoria de futebol, para se acertar o mais rápido possível. O jogador quer ganhar jogo como o torcedor quer, como eu quero e como todo mundo quer. E eu não sou candidato a nada, então se for campeão ou não for campeão, para mim não vai mudar nada como candidato, porque eu não sou candidato. Agora, se o grupo decidir lançar o candidato, é óbvio que o futebol estando melhor sempre ajuda. Mas isso não é o diferencial no Corinthians, não. O diferencial no Corinthians é ter a pessoa que conversa com o sócio, conversa com o torcedor, tem as portas abertas, frequenta o clube desde pequeno, gosta do clube, frequenta o futebol, gosta do futebol, gosta da parte de natação do clube, que vive o Corinthians. E não pessoas que vêm no Corinthians quando tem cargo ou quando tem algum interesse. Rodrigo Vessone, Meu Timão, mais uma única pergunta. Oi, presidente. Ou o Gavioli, enfim, um dos dois, por favor. Eu queria que vocês falassem, por favor, como que está os pagamentos dos clubes do exterior. O Corinthians tem que pagar o Sid Clay, o Avelar, o Bruno Mendes, o Arauz e o Cantilho. O que foi repactuado desses 5? O que vai poder ser pago no prazo como era previsto? Porque são 5 valores que teriam que tem que ser as parcelas, enfim, não é, claro, não é valor inteiro, mas para clubes do exterior, Sid Clay, Avelar, Bruno Mendes, Arauz e Cantilho, por favor. O Bruno Mendes e o Cantilho nós vamos pagar este mês, e os outros 2 a gente já conversou com o clube, e vamos ver se a gente paga em agosto ou setembro. Usando a tua sensatez novamente, nós sabemos do nosso compromisso, o Corinthians não vai deixar nada, apesar de alguns estarem torcendo, para trás. Pode ficar despreocupado, principalmente as pessoas que querem alguma coisa, que não vai acontecer risco nenhum do que se perder jogador por esse motivo. Só uma correção, o Arauz não tem mais nada a pagar. A gente já quitou isso no final do ano passado, no início desse ano. Eu queria também comentar que os clubes da Europa estão enfrentando os problemas da pandemia como nós aqui. Alguns deles, inclusive, pegando empréstimos para honrar suas obrigações. Então, como o presidente disse, nós vamos manter os compromissos e vamos honrá-los, mas nós temos que adequar as negociações de acordo com a condição financeira atual. O Tottenham da Inglaterra pegou 1 bilhão emprestado com o governo, mas lá é uma coisa normal. Futebol é um PIB importante, futebol é importante para o país. E ninguém fala nada aqui. Se pedir 100 mil reais emprestado para algum banco aí, capaz de algum de vocês prender o Corinthians, acabar com o Corinthians por causa disso. Tiago Salazar,
TV Gazeta, Gazeta Esportiva, mais uma única pergunta. Bom, vamos lá, de novo. São dois assuntos um pouquinho diferentes. Primeiro, eu queria que o Gavioli explicasse para o torcedor que não o conhece tão bem, normalmente é o Matias que fala pelo financeiro. Gavioli, desde quando você está no clube? E eu queria que você, por favor, pegasse esse seu começo no clube para falar das diferenças dos balanços. Muito se fala que os balanços de hoje são mais detalhados, há dúvidas sobre como eram feitos os balanços alguns anos atrás. Então, eu queria que, por favor, você, com seu conhecimento, explicasse isso. E que o Andrés, já que ele vai se meter na política, como ele mesmo disse, que ele pudesse dizer, até com o apoio do Gavioli, que é da área, sobre a resposta do Mário Bob, candidato, que falou em entrevista, inclusive uma pergunta minha, sobre a questão de ter dado lucro na gestão, porque os jogadores que foram vendidos anos após a gestão dele, mas contratados por ele, pagariam em tese o déficit que ele deixou na gestão dele. Então eu queria que o Andrés falasse sobre essa questão política e que o Gavioli explicasse. Espero que o assessor dele não seja o garoto prodígio, nem a abóbora, e muito menos o tio Patinhas, que Deus ajude um dia seja diretor de futebol. Mas isso é uma coisa... Eu não sou contador, eu não sou economista, mas é brincadeira. Então os jogadores que ele vendeu que eu contratei, o lucro é meu. O jogador que o Roberto vendeu que eu contratei, o lucro é meu. Não tem nada disso. É o Corinthians que está aqui, é o Corinthians que deve, é o Corinthians que contratou, é o Corinthians que vai pagar. Apesar de eu não ser protagonista, eu ser um soldado do clube e nunca quis ser protagonista de nada, eu acho que é o Corinthians. Então eu não quero ficar atacando o erro que eles tiveram, porque se eu atacar os erros que eles tiveram, talvez muitos nem candidatos sejam. Mas não vamos aqui procurar as bruxas. Mas que houve erros, como houve erros no meu, houve em todo mundo. Agora, errar e acertar, contratar e vender, faz parte do processo. O que as pessoas têm que explicar é 30% para lá, 20% para cá, 5% para lá, 8% para lá. Eu cheguei no clube em 2017, estou aí há 3 anos e meio, nunca tinha trabalhado com futebol, minha carreira toda de mais de 30 anos foi toda no mercado financeiro, tenho uma carreira sólida aí nesse segmento. E quando vim para o clube, como o Andrés comentou no início, vim pelo conhecimento técnico, o clube queria profissionalizar essa área, me convidou para vir e eu aceitei. A questão dos balanços, nós evoluímos muito, na verdade há uma evolução até das normas, a CBF está implantando o fair play financeiro, essas questões financeiras elas vão evoluir como já evoluíram na Europa, elas vão evoluir aqui no Brasil também. Os balanços do Corinthians, eles têm como característica, e isso também gera todo esse material que a imprensa utiliza, mostrar transparentemente detalhes da posição financeira. Então, vocês olham lá, tem a relação dos jogadores, com o percentual que o clube detém, as obrigações que o clube tem estão todas lá detalhadas. E nós, a partir de 2018, eu cheguei em 2017, isso não foi possível ser feito naquele momento, nós, como as grandes empresas mundiais, a gente pratica auditoria trimestral. A auditoria é feita trimestralmente nos balanços do clube. A auditoria participa de reuniões com o Conselho Fiscal e com o CORE quando chamados. Então, a gente tem um procedimento de demonstração financeira comparável a qualquer empresa de sociedade aberta que tem ações na Bolsa. A gente procura praticar isso, obviamente mantendo as características aí e as normas contábeis em relação ao futebol, que tem as suas particularidades. Roberto Lioi, da Rádio CBN. Presidente, o futebol já voltou em alguns lugares, né? Inclusive o Rio de Janeiro já terminou o campeonato local, o Paulista começa a semana que vem, já tem a tabela já do Campeonato Brasileiro, enfim. O senhor concorda que era o momento mesmo para voltar, mesmo com essa pandemia aqui no Brasil? Não tinha como mais segurar, o senhor que sempre foi defensor, né, de segurar o máximo pela saúde de todos, mas chegou um momento que não tinha jeito? Era o momento mesmo de começar a voltar ao futebol no Brasil, mesmo com os números diários que nós temos da pandemia? Não vou entrar nesse detalhe, mas depois que liberaram o shopping, comércio de rua, não tem o porquê
30 jogadores, não voltar testados, com 2 médicos na beira do campo, com toda a estrutura que se tem um time de futebol, que infelizmente teriam que ter todos os cidadãos do país, mas por 1000 razões não se consegue ter, de voltar a treinar e voltar aos jogos. Eu acho que público, nós temos que ficar até o final do ano, no mínimo, sem ter público no estádio. Agora, 50 jogadores no campo, testado, jogado, eu acho que não teria problema nenhum, corre risco nenhum. Marco Belo, Rádio Transamérica, a última pergunta. Bem, eu tenho uma pergunta só para o Andrés, então eu vou ter que alongar ela um pouco mais a respeito das próximas eleições. Primeiro, perguntar por que você, Andrés, que é a figura mais importante da chapa Renovação e Transparência, ainda não indicou um sucessor, já que o Duílio já mostrou diversas vezes que tem vontade de ser presidente. Queria perguntar se o Paulo Garcia é oposição ou é situação. E, por fim, que você explicasse a expressão que você utilizou no começo da coletiva, menino prodígio, vendedor de abóboras. Bom, o menino prodígio, você sabe, ele tem que explicar os 500 mil que ele ganhou no Elias, no Corinthians, no Sport lá, que teve um problema que ele tem que explicar. Eu não estou falando nada de mal, é só explicar para o corintiano, para mim. Bom, para mim ele vai explicar na justiça que ele entrou com o processo contra mim, mas explicar para o corintiano. A abóbora, com o tempo vocês vão saber quem é, e o menino prodígio vocês sabem quem são. É o novo Corinthians que eles querem. Infelizmente, não gostam de um clube, não vem no clube, só querem algumas outras cositas mais. Que com o tempo, agora eu vou falar bastante, vou responder tudo. Não vou deixar mais nada sem falar, a gente vai conversando aí pro tempo. Ele tem lá o gerente administrativo, ele que pôs lá no futebol, ele pôs a irmã do Abóbora, tá trabalhando lá na base. Eu não cacei ninguém, não busquei ninguém, são profissionais contratados, são bons profissionais, tem que continuar no clube. Não tem que viver política com o funcionário do clube. Mas eles insistem nisso. É só ele provar isso, não tem problema nenhum. É explicar. Ele não tem nem que provar, é só explicar. Bruno Cassus, sobre o Paulo Garcia, se é oposição ou situação, e sobre o Duílio, por favor. Olha, o Corinthians do ano 2 anos para cá mudou a maneira da eleição, mudou a maneira. Hoje não é mais presidencialista, hoje é parlamentarismo. Hoje existe 8 partidos dentro do conselho. Você foi eleito com 2, 3 partidos, você tem que se aliar a 1, 2 partidos para fazer uma administração conjunta para ter o mínimo possível de problema, e foi o que foi feito. O Paulo sempre foi oposição a mim, disputou todas as eleições comigo, contra mim, porque, pelo que dizem aí, com o Mário ele não disputou, com o Roberto também ele não disputou, era só contra mim. E agora, de novo, eu não sou candidato e todo mundo quer disputar contra mim. O Paulo é meu amigo, tenho um grande prazer de ser amigo dele, sempre procurou ajudar o Corinthians. Se eu tivesse que apoiar ele, não teria vergonha nenhuma. Se eu tivesse que apoiar o tio Augusto, não teria vergonha nenhuma, porque são pessoas que gostam do clube, gostam de futebol, frequentam o clube, desde garoto. Então, é isso que vale para o corintiano, isso que vale para nós Corinthians. Para nós corintianos, nós queremos isso. E com muita honra de ser da Zona Leste. Bruno Cassus, Globoesporte.com. A última pergunta, nós vamos encerrar após ela ser O André respondida. só não respondeu sobre o Duílio, Jô, por favor. Mas o que eu falei, se o Duílio quer ser candidato, é problema dele, ele é maior de idade. Agora, ele está esperando, como eu estou esperando, como todo mundo está esperando, o grupo decidir. Desculpa. O grupo decidir se vai lançar candidato, se vai apoiar o Paulo, se vai apoiar o Augusto. Porque o menino prodígio, a abóbora, o tio Patinha não dá para apoiar. Agora, o resto a gente tenta apoiar, isso não tem problema nenhum. O balanço foi reprovado do Conselho Fiscal por causa do Malucelli, é isso? Agora vamos consertar o Malucelli, vamos arrumar, que tecnicamente é permitido. Espero que eles aprovem, o Conselho Fiscal aprove na próxima reunião, que não tem nada de política. Mas fique tranquilo. Meu nome é pequeno no Corinthians, eu não sou ninguém, sei da minha história, todos sabem. Se tiver que apoiar o Paulo, com muito prazer. Se eu tiver que apoiar o Augusto, com muito prazer. Se lançar o Duílio para candidato, apoiarei o Duílio. Se lançarem o tio não o tio Augusto, o tio Marquinhos, eu apoio. Se lançarem o Dr. Jorge Calil, eu apoio.
Quem o grupo decide lançar, eu apoio. Apoio não, vou apoiar, vou trabalhar, vou me dedicar para o Corinthians ter um futuro melhor do que teve nos últimos anos aí. Agora vamos para a última pergunta. Bruno Cassucci, para encerrar. Andrés, eu queria entender melhor, você falou que ainda tem conversa com o Benfica sobre o Johnny, que vai voltar a falar com o Benfica. Eu queria que você só explicasse melhor essa sua resposta e queria saber se o Corinthians vai negociar para estender a permanência de Sid Clay e Bozelli. Eles têm contrato até o final do ano, só que agora mudou o calendário brasileiro vai até fevereiro. O Corinthians já conversa para prorrogar o vínculo desses jogadores? O Ione Gonzalez, porque num acordo com o Pedrinho, foi acordado de vir o Ione Gonzalez. Como nós decidimos devolver, porque ele tinha feito 5 jogos, nós temos que conversar com o Benfica, porque foi uma coisa só por e-mail, e nós vamos fazer questão de conversar com o presidente do Benfica, para a gente chegar no denominador comum, para não ficar nenhuma aresta, nem para lá, nem para cá. O Sindiquei tem empréstimo até o final do ano, nós não pagamos ainda, né? Estamos conversando com o time lá para pagar agora em agosto, a parcela que devemos para ele, aí vamos abrir a negociação. O Bozelli nós não conversamos ainda, mas temos tempo para conversar ainda. Tá ok, muito obrigado, boa tarde a todos, encerramos a coletiva de hoje. Até Obrigado. mais. Obrigado. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.